Bom, então eu queria chamar aqui a maior pregadora de todos os tempos, uma pessoa assim maravilhosa, que foi chamada desde o ventre, uma mulher assim cheia do Espírito Santo, cheia de fé. Eu sou suspeito para falar, mas falo com propriedade, porque convivo com essa mulher mais de 30 anos, 27 de casados, fora o tempo de namoro e noivado. Então, com vocês, pastora Ana Tati vai estar ministrando. Pode louvar a Deus pela vida dela. E eu gosto muito quando ela vem ministrar, por quê? Porque as mulheres na IBA têm um chamado principal, que é discipular mulheres e apacentar crianças. E só por isso já teria trabalho para mais de metro. Então, por isso que ela não aparece muito aqui, porque as mulheres estão com muito trabalho. Elas trabalham muito. Eu costumo dizer que o nosso trabalho é quase que a gente pode cantar aquela canção, é seu todo o trabalho, né? Mudando, fazendo uma paráfrase. Mas sempre quando ela vem, debaixo da graça de Deus, a gente recebe muito. Já tem um tempinho que ela não ministra assim, no culto dominical. Então que você receba com o coração aberto, com expectativas santas, porque na verdade a gente fala aqui nesse tom gostoso como família, mas a gente sabe que é a graça de Deus, não é, meu bem? A graça, a unção de Deus, não somos nós. A gente tem liberdade aqui, não fazemos proselitismo, culto à personalidade, de modo algum, mas é a graça de Deus. Eu tenho certeza que debaixo da graça você vai fluir e nós receberemos muita unção e muito de Deus nessa manhã, amém? Deus te use. Bom dia, igreja! Paz e graça a todos, amém? Gente, depois de tantos elogios, eu fiquei sem graça. Mas eu quero dizer para vocês que é muito bom nós termos, como mulheres, nós temos um parceiro também, que é homem de verdade, que é um sacerdote, né? Porque nós podemos trabalhar com esmero, com dedicação, com excelência, quando nós temos um homem assim tão abençoado, que nos apoia, que nos protege, não é mesmo, mulheres? O que nós esperamos é proteção. E aí nós podemos fluir livremente, né, debaixo da graça de Cristo, cumprindo aquilo que Ele tem para nós, porque temos uma retaguarda, alguém que está também nos protegendo, nos apoiando, nos motivando. Muito obrigada, Maristor, por me motivar sempre, por sempre orar por mim, por me ajudar também, por me proteger, até mesmo na direção dessa cidade, né, no trânsito. Meu motorista particular, quando preciso. Ai, gente, eu não gosto muito de dirigir, sabe? Mas, então, ele sempre, mesmo quando ele não pode, ele fala, você quer que eu te levo? Ai, que bênção. Ai, gente, é muito bom. Glória a Deus por isso. Os irmãos estão felizes? Gente, que tempinho delicioso, que chuvinha gostosa. E eu percebi hoje que muitos ficaram em casa, mas você está aqui, amém? Que delícia de passar essa manhã aqui com vocês. E vamos desfrutar aqui do conhecimento da palavra de Deus, amém? Vamos mergulhar um pouco aqui nas Escrituras, aprendendo um pouco mais juntos, amém? Nessa manhã. E a minha oração, o meu pedido ao Senhor é para que nós tenhamos o nosso espírito assim, sabe, aberto, a nossa mente também, que a nossa mente seja levada cativa à vontade de Cristo nessa manhã, amém, meus irmãos? Glória a Deus por isso, aleluia. Quem aqui gosta de excelência? Amém? Vocês gostam de coisas excelentes? A excelência, ela é um diferencial. Não é verdade?
Se tem um profissional que é excelente, esse não fica sem trabalho. Não é verdade? E ele é conhecido quando ele é apresentado, ou quando alguém faz uma menção dele, vai falar: olha, eu vou te indicar o fulano, porque ele é excelente nisso. Não é isso que acontece? Então, nós somos pessoas que gostamos de excelência, de coisas excelentes. Todo atleta, inclusive a Bíblia, ela diz isso, que todo atleta, ele se esforça para ganhar o ouro. Por que o ouro? Porque o ouro é um metal nobre, é um metal excelente. E nós da IBA temos isso em nós, o espírito da excelência. Nós podemos ser simples, mas nós somos excelentes. Amém, meus irmãos? O espírito da excelência está em nós, porque é o espírito de Cristo. O espírito de Cristo, ele é excelente. Amém? E temos esse diferencial. Então, aquilo que é excelente é superior ao ordinário. Aquilo que é excelente é superior ao medíocre. Não é verdade? Então, eu quero te dizer que Deus habita na excelência. E nós vamos falar sobre isso nessa manhã. O tema dessa mensagem é as superiores promessas da nova aliança. Quantos tomam posse aqui? Diga amém. Nós vamos falar sobre essas superiores promessas. Mas antes eu gostaria que você se colocasse de pé. E nós vamos fazer uma confissão de fé aqui nessa manhã. Eu sou a mulher das confissões de fé, amém? Então, durante essa pregação, também nós teremos 1 ou 2 momentos que nós vamos fazer algumas confissões, amém? Porque quando nós falamos, esse é o espírito da fé. Eu criei, por isso falei. Nós cremos, também falamos, profetizamos, liberamos a palavra pela fé. Então, nessa manhã, eu quero pedir que você coloque a sua mão para cima, levante a sua mão e repita comigo assim: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Nessa manhã, eu confesso que serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo para receber a indescritível, a indestrutível semente sempre viva da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, porque eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Agora olha aqui para mim, o que a Bíblia diz que você pode? Vamos falar juntos? Todas as coisas naquele que nos fortalece. Aleluia. Amém. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos. Obrigada, Senhor, pela tua bondade. Obrigada, Senhor, pelo teu amor. Obrigada, Deus, pela paz que está neste lugar. Pela graça do Senhor sobre as nossas vidas. E eu quero, ó Deus, nesse momento, colocar cada irmão, colocar, ó Deus, as nossas vidas agora, Senhor. Apresentamos os nossos corações diante de Ti. Eu te peço que o Senhor venha sobre nós com espírito de sabedoria e de revelação
revelação, no pleno conhecimento do Senhor, para que possamos sair daqui, ó Deus, tendo a compreensão da Tua vontade para nós e conseguirmos trazer essa palavra para a prática no dia a dia, para vivermos a Tua palavra no dia a dia, porque foi para isso que nós somos chamados, ó Deus, para vivermos como vencedores. E só tem uma forma de vivermos como vencedores, cumprindo os Teus princípios. Muito obrigada, Senhor, por cada um aqui, no nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se sentar. Amém. Então nós estávamos falando da excelência. Por quê? Porque a excelência é algo superior, é um diferencial, está acima daquilo que é ordinário. Lá em Hebreus 8:6, você pode abrir a sua Bíblia em Hebreus 8:6, e é o nosso versículo de referência. Eu vou ler na versão revista e atualizada, mas vai ser colocado aqui para vocês na versão nova Almeida atualizada. Mas são parecidas, depois nós vamos ajustar isso aí. Os pregadores que precisam se ajustar a essa versão, amém? A IBA, meus irmãos, agora está tendo essa referência essa versão como referência, amém? Bem, a palavra de Deus diz: agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Aleluia! Glória a Deus! O que esse versículo está dizendo? Que o ministério de Jesus ele foi mais excelente. E que ele é um mediador de uma superior aliança, que foi instituída com base em superiores promessas. Aleluia. Agora eu quero ler para você noutra versão. Sempre eu gosto de pegar versões diferentes para trazer para nós uma clareza maior. Amém? E sempre que você for ler a Bíblia, peça: Senhor, abra os meus olhos, abra os olhos do meu entendimento, me revela o teu princípio, me revela a tua palavra. Amém? E aí eu quero ler com você uma versão que eu gosto muito, que é a Nova Bíblia Viva, que diz o seguinte: mas Jesus, como ministro do céu, foi recompensado com um trabalho superior do que os que servem sob as leis antigas. Pois o novo acordo que ele nos oferece da parte de Deus contém promessas superiores. Uau! Veja o que essa versão está dizendo. Essa versão está dizendo que Jesus, ele foi recompensado com um trabalho que é superior. Superior ao quê? Superior ao da antiga lei. Então, a palavra de Deus está dizendo que Jesus está acima. Que o trabalho de Cristo, ele foi mais excelente. Amém? Então, o Senhor, a palavra de Deus nos direciona que o novo acordo que ele nos oferece da parte de Deus contém promessas superiores. Então, o ministério que Jesus recebeu é superior ao da antiga aliança. Por quê? Porque ele foi recompensado. E aí, no versículo 7 de Hebreus diz: pois,
se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. Amém? Qual que é o tema da nossa mensagem? As superiores promessas da nova aliança. Bem, eu quero dizer para os irmãos que o Velho Testamento, ele traz para nós momentos e milagres extraordinários. No Velho Testamento, nós também encontramos promessas maravilhosas. E o Velho Testamento é a palavra de Deus também. Amém? Amém, meus irmãos? Mas nós precisamos entender que o Velho Testamento é a sombra do Novo Testamento. Aquilo que é sombra não é o que é de fato. Amém? A sombra, ela mostra uma silhueta, não é verdade? Ela te dá uma noção daquilo que será, daquilo que é de verdade, mas não é exatamente. Os irmãos entendem? Amém? Em Hebreus 10:1, a palavra de Deus diz: a lei nos traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a sua realidade. Sou eu que estou dizendo isso? Não, é a palavra de Deus. Então, meus irmãos, o Novo Testamento é maravilhoso. As promessas extraordinárias que tem ali são maravilhosas. Mas tudo isso foi apenas uma sombra ou um indicativo para o que estava por vir, a nova aliança. E aí eu quero orientar a você que quer começar a ler a Bíblia, que comece pelo Novo Testamento. A gente, muitas vezes, a gente quer seguir, né, principalmente os metódicos, quer começar a ler o livro do início. Então, começa a ler em Gênesis. Só que com a Bíblia, meus irmãos, o início, ele é a sombra. Então, comece a ler pelo Novo Testamento, porque o Velho Testamento é a velha aliança e o Novo é a nova aliança. Não é para desprezarmos o Velho Testamento, os irmãos estão entendendo, amém? De maneira nenhuma. A palavra de Deus, ela é perfeita, mas o Velho Testamento por si só, ele é incompleto. Mesmo diante de eventos marcantes e de lições preciosas. No entanto, o evento mais importante do universo aconteceu quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Jesus Cristo veio devolver a paz entre o homem e Deus, e a sua obra de redenção completou-se na cruz, em uma nova dispensação, em um novo tempo, a dispensação da graça. Então, quando Jesus veio, foi inaugurado um novo tempo, e estabeleceu-se uma nova aliança, e nós estamos debaixo dessa dispensação, amém? Nós somos tão privilegiados por isso, meus irmãos, porque os nossos antepassados da antiga aliança, eles esperavam por isso, eles aguardavam, eles queriam viver o que nós estamos vivendo, amém? Mas o Senhor reservou isso para nós. Agora, nós estamos falando então de aliança, e toda aliança possui acordos. Os irmãos concordam comigo? Toda aliança possui acordos. A exemplo disso, nós temos o quê? Os acordos matrimoniais. No Brasil, nós temos 4 modelos de acordos matrimoniais. Amém? E qual que é o mais comum? Eu não vou citar os 4, mas qual que é o mais comum? O modelo mais comum é a comunhão parcial de bens. Não é isso? Cadê os advogados? Amém.
Então, o que a comunhão parcial de bens propõe? Que apenas os bens adquiridos durante o casamento são divididos entre o casal em caso de divórcio. Amém? E isso é o quê? Um acordo. Posso dizer que é uma promessa? Sim, eu posso dizer que ao assinar ali, eles estão prometendo um para o outro que apenas em caso de divórcio, os bens que eles construíram durante o casamento, eles vão repartir, ok? Por igual. Não é isso que acontece, meus irmãos? É isso que acontece. Então, a maior promessa que normalmente um homem consegue fazer na carne é essa. Estamos prometendo um ao outro que o que construirmos juntos, desfrutaremos juntos. Mas, se nos divorciarmos, dividiremos tudo. Está bom assim, meus irmãos? Está bom? É justo? É justo ou não é justo? É justo. Ok. Mas, se durante o casamento um dos dois herdam uma herança, o cônjuge tem direito nessa herança? Não tem. Não tem direito. Ok? Nesse acordo, que é o acordo mais comum, o cônjuge não tem direito na herança que o outro recebe. Ok? Agora, se ele pega essa herança e vai constituir novos bens, aí é diferente, não é verdade? Então, existe algo que pode ser superior, um outro acordo, por exemplo? Eu estou trazendo esses exemplos naturais para os irmãos entenderem o espiritual. Amém? Qual que é, o que diz a comunhão universal de bens, que é outro modelo? A comunhão universal de bens diz que todos os bens do casal, tanto os que foram adquiridos antes quanto depois do casamento, tornam-se um patrimônio único e são divididos em caso de separação. Eu não vou entrar aqui na questão do que é mais justo aqui nesse momento, ok? Esse não é meu papel. Mas sim que esse acordo, os irmãos concordam que é um acordo de uma promessa maior. É superior ao outro. Amém? Então, é mais excelente? Sim. Amém? E qual o significado de superior? Excelente. Ótimo. Exímio. Eu gosto dessa palavra. Exímio. Inigualável. Olha só. Divino. Supremo. Excepcional. Extraordinário. Magnífico. Sublime. Uau! Será que você já pegou? Será que você já entendeu? Esse é o tipo de promessa que a nova aliança firmada em Cristo Jesus nos garante. Fale para o seu irmão assim, olha, existem promessas que são excelentes, inigualáveis, supremas, extraordinárias, magníficas, sublimes e estão disponíveis para a sua vida na nova aliança. Amém? Aleluia! Glória a Deus! E eu quero expressar aqui com os irmãos apenas 4 superiores promessas dessa nova aliança. Amém? Nós vamos desfrutar de 4. Tem muito mais, meus irmãos. Tem muito mais, mas nós vamos desfrutar de 4 nessa manhã.
A primeira é a superior promessa da justificação. Ah, meus irmãos, nós precisamos entender o valor dessa promessa, porque quando um cristão, ele se apropria da promessa da justificação, o seu dia a dia é diferente. Ele vive de uma forma diferente. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 3, versículos 7 a 9, a palavra de Deus vai dizer: e se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. A Bíblia chama a velha aliança de ministério da morte. Velha aliança, ministério da morte e da condenação. Amém? Mas chamou a nova aliança de ministério do Espírito e da justiça. Qual você escolhe? O ministério da morte ou da condenação e da condenação, ou o ministério do Espírito e da justiça? Aleluia! Então, na antiga aliança, havia o castigo e a maldição para quem descumprisse a lei. Na antiga aliança, a condição do homem sem a justificação era de filho de Belial. Nós tínhamos o que, meus irmãos? A natureza do diabo. Nós éramos cegos, prisioneiros, cheios de treva. Estávamos mortos em nossos próprios delitos e as nossas obras eram as obras do diabo. Resultado, qual que era o resultado disso? Sem paz com Deus. Nós não tínhamos paz com Deus. Agora, na nova aliança, nós temos a justificação pela fé. Essa é uma promessa superior. E Deus quer que você viva debaixo dessa promessa. Somente nas epístolas, a palavra justiça, somente nas epístolas, aparece mais de 100 vezes, dependendo da versão. Somente nas epístolas. É um assunto importante ou não é? Em Romanos 3:28, a palavra de Deus diz: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. O que esse versículo está dizendo? Esse versículo está dizendo que, independente do ser humano, do homem cumprir a lei, ele não é justificado por aquilo que ele está fazendo. Ele não é justificado pelas suas obras, e sim pela fé. Agora eu gostaria que nós lêssemos juntos Romanos 5:1. Amém? Vamos ler juntos? Ele colocou revista atualizada. Obrigada. Vamos lá? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem
obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Esse versículo está dizendo então que nós somos justificados pela fé. A promessa da nossa justificação, ela aconteceu então na nova aliança. E é uma superior promessa, porque garante a nossa nova posição diante de Deus. Aquilo que fizeram ou deixaram de fazer com você, por exemplo, não afeta a sua posição mais diante de Deus. Aquilo que você fez no verão passado não afeta mais a sua posição diante de Deus. Aquilo que você fez durante essa semana não afeta a sua posição diante de Deus. Aquilo que você fez ontem não afeta mais a sua posição diante de Deus, porque você foi justificado e a sua justificação aconteceu lá naquela cruz. Então, quando Cristo olha para você, Ele vê a obra da cruz consumada e a sua justificação acontece porque você acredita nessa obra, porque você crê nessa obra, porque você confessa essa obra. Amém, meus irmãos? Então é isso. Você é filho amado. Essa é a sua identidade. E essa é a postura que você tem de ter diante de Deus. Uma postura de filho. Independente das circunstâncias. Independente do que acontecer ao seu redor. Independente, você é filho amado. Porque Jesus te garantiu este lugar. A todos quantos o que nele crê, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Jesus te deu esse poder. Que poder? O poder de você assumir a identidade de filho amado de Deus. Então se posicione dessa forma. Nós temos 2 filhos. A Esther e o Samuel. O Samuel já tem 19, a Esther tem 9. E durante esses anos de existência deles como filhos, eles erraram? Sim, eles erraram. Eles já desobedeceram? Sim, já desobedeceram. Eu falei para fazer, não fez. Quando fala para fazer e não faz, é desobedecer. Não é verdade? Mas eu quero dizer para vocês, eles deixam de ser os meus filhos por isso? Nunca. Eles nunca deixarão de ser os meus filhos. Porque essa é a identidade deles. Eles têm o meu DNA. Eles têm o DNA do Pai. Eles deixarão de ser filho dele? Não. Então, é isso que você precisa entender. Agora, a graça está educando eles? A graça está educando. Diga para o seu irmão assim, a graça educa. A graça ensina. Mas eles não deixam de ser filhos. E nunca deixarão. Meus irmãos, e isso aqui é algo muito importante você entender. Porque uma vez justificados, nós passamos a ser filhos amados de Deus. Nós herdamos a natureza de Deus.
Nós fomos vivificados, nós fomos livres e estamos sem condenação. Olha o que vai dizer 1 João 2:1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, porém, alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Primeira coisa, olha como que Deus está te chamando na nova aliança. Filhinho. O que esse termo, sabe? Quando eu falo assim, filhinha, vem aqui. Não é? É um termo de aconchego, de que quer ficar perto, de que, sabe, eu não quero que ela saia da minha presença. Olha como Deus está falando com você nessa manhã. Todos os dias, você acorda, você às vezes não pode ouvir, mas Deus está esperando você acordar e Ele, meu filhinho acordou. É assim que Ele te chama de filhinho. E como o Senhor nos trata, meus irmãos, com carinho, para nós ficarmos perto. E Ele vai dizer, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. O se é uma condição que pode ou não acontecer. É diferente de quando. O quando indica que vai acontecer. E na palavra de Deus você vai ouvir a expressão sendo usada. O quando sendo usado, quando? Quando jejuardes, quando orardes. Porque isso deve acontecer. Amém? No entanto, o pecado aqui é se acontecer. Se alguém pecar, nós temos um advogado, seu irmão mais velho. Ele é o seu advogado. O que um advogado faz? Defende. Ele te defende. Então, enquanto o diabo está lá, acusando, te condenando, Jesus chega e fala, opa, Ele é justo. Ele já foi justificado. Amém? Ele te defende. Então, nós precisamos entender que justiça é uma posição. Diga comigo, justiça é uma posição. É uma boa posição para com Deus. Então, justiça não é sentimento. Justiça não é sentimento, porque o que faz um crente ser um derrotado é porque ele fica nessa, sabe, nessa vibe de sentir ou não. Você não foi chamado para isso, você foi chamado para crer que você já foi justificado pela fé. Justiça, então, não é um sentimento. Ontem eu fiz tudo errado. Como que eu vou chegar lá na igreja hoje? Sabe? É por isso que muitas pessoas desviam. Sabe por que existem desviados? Porque eles não assumem a postura de justificação em Cristo Jesus. E o diabo, ele aproveita e ele potencializa. Porque quando você peca, quando você erra, o Espírito Santo, ele te mostra na hora. Ele te revela na hora. Mas para que o Espírito Santo te mostra que você está fazendo errado? Para te condenar? Não. Não é esse o pensamento, não é isso que o Espírito Santo faz. O pensamento de condenação é outro departamento. Agora, o Espírito Santo, ele te mostra, ele te alerta para que você se arrependa e dê meia volta para trás. Não continue nesse caminho. Não continue tomando essa decisão. Não continue aceitando a corrupção.
Não continue aceitando a mentira. Não continue indo para o caminho do adultério. Não continue, sabe? Ele vai te alertando, porque isso vai trazer para você o quê? Peso, consequências. Os irmãos estão entendendo? E a justificação, ela veio para te manter com Deus, em paz com Deus. Mesmo se você pecar, você precisa se arrepender, mas você precisa se manter na posição de Cristo. Na posição diante de Deus. Confessar, essa é a posição de justiça. É uma boa posição. Então, os irmãos que não permanecem no caminho, eles estão aceitando ali o pensamento, ai, Deus está furioso comigo. Deus está bravo comigo. Deus está lá do seu trono e Ele está olhando para mim com ira. E aí eles têm medo de Deus. Eles não se veem mais como filhos. O que aconteceu com o filho pródigo, meus irmãos? O filho pródigo foi exatamente a explicação, o texto ali do filho pródigo, ele nos traz esse sentimento em relação a ele. Ele pecou contra o seu pai, ele saiu da presença do seu pai, ele experimentou as consequências, e aí quando ele se arrependeu, qual era o sentimento? Era o sentimento de filho? Não. Não era sentimento de filho. Ele pensou, eu vou voltar como um dos trabalhadores do meu pai. Como um de seus servos. Percebem o sentimento? Então ele não estava nessa posição de justiça. Mas aí, quando ele volta, o pai estava esperando por ele. E o que o pai faz? Devolve tudo. Devolve a autoridade. Né? Porque o anel representa autoridade. Dá novas roupas, que significa o quê? Santidade. Não é verdade? No mundo espiritual. Calça o quê? Novas sandálias. Dá novas sandálias. Ou seja, agora você recebe uma unção, uma capacitação para pregar o Evangelho. Então o pai estava o quê? Disposto a acolher. Então justiça é isso. É a habilidade de permanecer na presença de Deus, sem nenhum senso de culpa, sem nenhum sentimento de culpa. É como se o pecado não existisse entre você e Deus. Os irmãos entenderam? Estão captando essas verdades? Estão levando isso para o dia a dia? Então, se pecar, você não tem que ficar afastado da presença de Deus. Você tem que se apropriar da sua justificação pela fé. E essa é uma superior promessa. E a justificação, então, ela nos traz paz com Deus. Você tem paz com Deus. Amém? A segunda superior promessa da nova aliança é que os céus estão abertos sobre nós. Eu vou repetir. Os céus estão abertos sobre nós. Aleluia. Na antiga aliança, o homem não podia ter livre acesso a Deus. Era necessário um intermediário que se chamava sacerdote. O homem tinha medo de se aproximar de Deus, porque ele poderia ser morto. Então, todos eram impedidos de se achegarem a Deus.
A ideia de que Deus estava sempre irado com o seu povo, essa era a ideia. Pronto para castigá-los por causa dos seus pecados. Então, esse era o sentimento na velha aliança. Sentimento de medo. Em Jeremias 64:1, nós vemos o clamor do profeta. O clamor dele é: se fendesses os céus e descesses. O profeta clamava para que Deus pudesse descer e habitar nele, e viver nele. No entanto, na nova aliança, em Marcos 1, nos versículos 9 a 11, nós temos a seguinte passagem: naqueles dias, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Rio Jordão. Logo ao sair da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio uma voz dos céus que dizia: você é o meu filho amado, em você me agrado. Meus irmãos, em Jesus, os céus se abriram para nunca mais serem fechados. Os céus em Cristo se abriram. Os céus estão abertos sobre a sua vida todos os dias na nova aliança. Os céus estão abertos. Eles não se fecham mais para você, porque você é filho amado. Então, expressões como: Deus pesará a mão. Quem já ouviu? Essa é misericórdia. Os céus estão fechados. Parece que o céu é de bronze. Não fazem mais sentido para aqueles que estão em Cristo Jesus, para aqueles que foram justificados pela fé, porque agora nós temos paz com Deus. Você tem paz com Deus. Essas expressões não fazem mais sentido para você, não faz sentido mais para a sua vida espiritual. Você pode declarar essa superior promessa com ousadia, e debaixo do espírito da fé, você pode confessar isso. Vamos dizer, levante as suas mãos e diga: os céus estão abertos sobre mim. Os céus estão abertos sobre a minha casa. Os céus estão abertos sobre a Iba. Os céus estão abertos sobre o meu trabalho, e eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Nessa manhã o Senhor está dizendo para você: os meus ouvidos não estão mais fechados, a minha mão não está encolhida para que não possa te abençoar. Então chegue diante de Deus ousadamente, não mais com medo, mas com o espírito da fé. Peça, peça. Meus irmãos, nós temos falhado muito em pedir, porque nós aceitamos o pensamento de condenação: eu não mereço. Realmente você não merece, mas graça é isso. E Deus quer que você desfrute dessa graça. Nós não merecemos, mas Deus quer nos dar. E nós já aprendemos com o pastor: nós não recusamos bênção. Amém? Não recusamos bênção. Então os céus estão abertos sobre você. Entenda isso. Todos os dias os céus estão abertos. Peça. Das coisas pequenas até as grandes, peça. Quantas vezes eu saio da minha casa, às vezes, e vou, por exemplo, para o Santa Genoveva, e isso já aconteceu lá algumas vezes.
E eu sei que o estacionamento lá, a gente não acha lugar para estacionar carro, gente. Não acha. E a gente fica dando volta. E aí, quando eu lembro, no meio do caminho, eu já falo, Espírito Santo, prepara aquele lugar para mim, para eu poder parar esse carro sem nem precisar fazer baliza. Aleluia! Vai ser muita graça se o Senhor fizer isso comigo. Gente, aí de repente, a hora que eu estou subindo, atravessando a Vasconcelos Costas, aí chega, atravessa as Vasconcelos Costas, não tem umas lanchonetes ali? Aqueles estacionamentos assim, ó. Aí, quando eu estou atravessando, sai um carro, naquela vaga, né? Talvez até de um médico. Eu vou lá, oh, Jesus, lindo, obrigada. Mais uma vez, o Senhor foi fiel. Se Ele, meus irmãos, se importa com as pequenas dádivas no nosso dia a dia, com as coisas simples, peça também as que você almeja alcançar. As coisas grandes também, peça, porque os céus estão abertos. Os céus estão abertos. E a terceira superior promessa de realizarmos obras maiores. Essa é a terceira superior promessa. A promessa de que nós vamos realizar obras maiores. João 14:11, até o versículo 14 diz: creiam no que lhes digo. Eu estou no Pai, e o Pai está em mim. Se vocês não creem por causa das minhas palavras, creiam pelo menos por causa das coisas que eu faço. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem crê em mim fará as coisas que eu faço, e até maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai, e tudo que vocês pedirem em meu nome, a fim de que o Filho revele a natureza gloriosa do Pai, eu farei qualquer coisa que vocês me pedirem em meu nome. Por que as obras de Cristo são gloriosas? Por quê? Porque elas revelam a natureza gloriosa do Pai. As nossas obras serão maiores para revelar a natureza gloriosa do Pai. E qual é a natureza do Pai? Amor, graça, bondade, misericórdia. Na antiga aliança vimos sinais e maravilhas por meio de vários profetas. Na nova aliança, Jesus, o Filho de Deus, como nós cantamos aqui, Ele sozinho realizou vários milagres e obras gloriosas. E ainda nos prometeu que se crêssemos nele, faríamos as mesmas obras e até maiores. Você foi chamado para fazer as mesmas obras de Cristo, no mínimo. Mas a promessa é que você vai fazer obras maiores. Meus irmãos, na nova aliança, até a sombra do apóstolo Paulo curou. Até a sombra dele. Então, nós fomos chamados para fazer obras maiores. E a quarta e última promessa, a superior promessa de sermos cheios do Espírito Santo. E aí, meus irmãos, a terceira, todas essas promessas, na verdade, elas estão interligadas. Por quê? Porque quando você se apropria da promessa de ser justificado pela fé, você sempre está na presença de Deus. Não existe essa de sair e voltar. Não existe mais aquela oração, Senhor, agora entrando em sua presença.
Deus está lá assim: quando foi que você saiu, filhinho? Para agora, né? Não, não tem mais. Você está sempre na presença de Deus. Você está o tempo todo e Ele está em você, através do Espírito Santo. Deus habita em você. Então, quando você se apropria da promessa, da justificação pela fé, você experimenta os céus abertos sobre você todos os dias. Sabe aquele dia difícil? Entenda e declare isso: os céus estão abertos sobre mim. Os céus estão abertos sobre mim. Pode até estar um pouco nublado, mas detrás dessas nuvens, o sol da justiça está pronto para brilhar na minha vida. E nas situações que eu preciso, Ele vai iluminar. Ele vai iluminar. Percebe? Então, uma promessa está interligada à outra. E aí, quando você entende essa promessa, você começa a realizar obras maiores, porque o Cristo está em você. E aí, como que você realiza obras maiores? Através da quarta promessa, que nós somos cheios do Espírito Santo. Na antiga aliança, o Espírito não permanecia no homem, mas ele vinha sobre o homem para realizar tarefas específicas. Não permanecia nele, mas com ele. Amém? Na nova aliança, o Espírito Santo habita em nós, para nos encher, para nos dirigir e para nos tornar capazes de realizarmos as mesmas obras de Cristo e ainda maiores. Lá em Atos 10:38, a palavra de Deus diz: como Deus ungiu a Jesus Cristo de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder, o qual andou por toda a terra fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Deus também é com você. Deus é com você lá no seu trabalho. Deus é com você na sua família. Deus é com você por onde você anda. Aonde você andar, Deus é com você. Você também foi ungido. Deus está contigo. Ele jamais te desamparará. Ele jamais te desamparará. E Ele tem promessas na sua vida. Ah, mas o pecado, eu não consigo deixar. Ei, não foque no pecado, foque em Deus. Foque em Deus, porque se você foca em Deus, uma vez justificado, você vai andar em santidade. Quem entende a graça, anda em santidade. Quem entende a graça, anda debaixo de alegria. Ah, pastora, mas você não sabe o que eu estou vivendo no meu casamento. O adultério entrou, sabe? A falta de prosperidade. Eu estou apertado financeiramente. Ei, eu disse no início dessa pregação que aqueles que são justificados pela fé vivem pela fé. O Espírito da fé fala. Não é isso que você deve falar. O Espírito da fé profetiza. O Espírito da fé declara. Você não vai ficar falando mais: ai, esse casamento tá difícil, ai, não sei o que. Não. Você vai profetizar. Você vai trazer à existência as coisas que não são como se já fosse. Você vai dizer: eu tenho paz com Deus. O meu casamento tem paz com Deus. O Senhor é o Deus que restaura. Ele é o Deus que realiza. Eu tenho superiores promessas na minha vida. E aí as suas obras são obras de bondade, de misericórdia, de graça, de amor para com seu cônjuge, de perdão. Jesus perdoou você. Você também não merecia, sinto muito, mas Ele te perdoou. E agora, porque você tem o Espírito de Cristo, você também perdoa. Atos 4:31.
Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Aqueles que são cheios do Espírito, eles anunciam a palavra. Deus está me dizendo aqui agora que Ele tem colocado pessoas aqui em conexões com outras pessoas, para que você fale, para que você testemunhe, fale daquilo que Deus está fazendo na sua vida. Eu não sei pregar, fale do que Deus fez no seu casamento, fale do que Deus fez na sua vida, no seu interior. As pessoas que são cheias do Espírito, elas anunciam a palavra. Você e eu, meu irmão, como discípulos de Cristo, nós somos chamados a realizarmos pela fé as mesmas obras de Cristo e ainda maiores. Então, concluindo, nós não podemos nos esquecer das superiores promessas da nova aliança. Coloque-se de pé. Essas promessas, elas determinam a forma como nos relacionamos com Deus e também vão determinar as nossas atitudes no dia a dia. A superior promessa da justificação, a superior promessa de que os céus estão abertos sobre nós, e as superiores promessas de sermos cheios do Espírito Santo para realizarmos obras maiores, definirão a nossa postura no mundo espiritual. E você foi chamado não mais para andar de cabeça baixa. Aquilo que você fez, os seus erros, os seus pecados, não tem mais o poder de te roubar, de roubar a sua identidade, de roubar a sua postura. Sabe aquela corrupção que você aceitou? Fica tranquilo, Jesus já pagou. Jesus já pagou. Você é filho amado, Deus não te rejeita por causa disso, mas Ele vai endireitar as suas veredas, Ele vai aplanar os caminhos tortuosos, Ele vai te conduzir. Você vai se tornar mais sensível à voz do Espírito. Sabe, você vai viver debaixo de uma frequência divina. A frequência divina, ela alinha os nossos corações. Aquilo que nós tínhamos prazer, nós passamos a não ter mais prazer. Aqueles ambientes que você vivia, aquelas pessoas que você vivia, sabe, que até te proporcionavam uma alegria ali, naquele momento. A frequência divina, ela te alinha, e aí o que te faz feliz é outra vibe, é a presença de Cristo, é estar mais com a família. De repente você fala assim: nossa, agora o meu prazer é estar com a minha família. Como assim? O que aconteceu? Eu não tinha muito prazer de ficar dentro de casa, mas agora o que eu quero é ficar. Porque você está sendo alinhado à presença divina, à frequência dele. Você está cada vez mais se tornando mais parecido com ele, porque você é filho de Deus, amém? E dessa forma você vai vivendo com uma mentalidade de vencedor espiritualmente. E isso vai refletindo em toda a sua vida, nos seus negócios, no seu trabalho, na sua vida financeira. E você vai prosperando, e você vai galgando, e você vai, sabe, sendo elevado, meus irmãos, para que a glória de Cristo se manifeste, para que as obras de Cristo se manifestem através de você. Coloque a mão no seu coração. Pai, nessa manhã nós estamos aqui totalmente rendidos. Nós nos rendemos nessa manhã porque queremos dizer que nos apropriamos dessas promessas, das superiores promessas da nova aliança, que são melhores, são excelentes, são superiores. E nós queremos viver debaixo dessas promessas, porque o Senhor é um Deus de aliança. Oh Jesus, aleluia. Vamos cantar. Deus de aliança,
Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. posso enfrentar o que for, Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Meus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. com a mão no seu coração, diga comigo: Senhor Jesus, nessa manhã eu declaro que eu me aproprio das superiores promessas. Senhor, com a minha boca eu confesso que Jesus Cristo é o meu Senhor, o meu único Senhor e Salvador. Entra na minha vida. E eu, Senhor, que estive em teus caminhos, mas me desviei. Arrependido eu volto, na certeza de que sou filho amado e serei recompensado de acordo com a sua bondade. Em nome de Jesus. Amém e amém. A igreja ainda de olhos fechados. Tem alguém aqui nessa manhã que deseja confirmar essa oração? Basta você levantar as suas mãos e nós vamos orar por você. Aí mesmo onde você está. Levanta as suas mãos e nós queremos te abençoar. Nós queremos declarar um novo tempo sobre a sua vida. A posição de justo, de filho amado de Deus. Aleluia. Bem, eu acredito que todos aqui então entenderam a mensagem dessa manhã. E eu quero dizer, meus irmãos, que foi uma manhã maravilhosa. É muito bom desfrutar aqui nesse domingo da presença de vocês, nós aprendermos juntos. E tenha uma semana abençoada, um final de semana abençoado. Eu vou até pegar o gancho aqui daquilo que o pastor Jorge falou. Olha, se você estiver planejando comprar alguma coisa, eu quero declarar que o melhor preço, a melhor oferta vai aparecer para você, porque você é filho de Deus. Amém? Aquilo que você está disposto a pagar. Eu ouvi um testemunho essa semana. Um irmão falou que ele fez essa oração diante de Deus. Ele falou assim: Deus, eu quero aquele carro, mas olha, eu estou disposto a pagar X. E ele orou. E Deus fez exatamente o que ele orou pedindo a Deus. Então vai ser assim, amém? O espírito da fé confessa, fala. Deus te abençoe. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Vai na paz do Senhor. Tenha uma semana abençoada. Deus te abençoe, meus irmãos.